Acho que eu radical vou as mandar eleições. essa aí, cara. O Jones entrou numa treta recente com a Unidade Popular. Eu entrei não, né? Entraram comigo, né? Que eu... Treta... não, foi uma treta. E aí, eu fico observando essa questão da esquerda radical no Brasil e, ó, quem você tem legalizado na esquerda radical no Brasil hoje? PSTU. Eu não colocaria o PSOL na esquerda radical, não. Sério? Mas tem alas ali que são... Ó o Glauber lá, E aí, Sami. não, então, alas. A Então. questão é, você tem Tu esqueceu o PCO, grande... pô, ui. e aí, esqueci, pô... Eu não vou falar nada. Esqueci do PCO. Então tem o PCO. E aí, cara, você tem figuras que eleitoralmente são insignificantes. E você tem um cacuete na esquerda, na minha opinião, que é um cacuete meio que dispensar a questão eleitoral de uma forma muito fácil. E aí, na minha opinião, eu faço essa pergunta pro Jones, ele tem essa dimensão mais crítica da questão eleitoral, mas eu acho que o Jones também é vítima disso. Como assim? Nesse sentido. Porque se você pega, por exemplo, faz com que a esquerda radical não se una no Brasil, não tenha uma federação para disputar a eleição, não tenha um bloco mais coeso. E aí, nesse sentido, eu acho que o Jones como pessoa, e óbvio que na organização dele tem mais gente pensando isso também, mas eu acho que ele ainda está dentro de um meio em que, aí eu ia perguntar se ele não acha que ele também é um pouco vítima disso, no sentido dele estar no meio ainda de um acúmulo teórico que acaba dispensando um pouco essa questão eleitoral quando a gente pensa essa dinâmica no Brasil da esquerda radical. Perfeito. Ó, o vídeo de amanhã que vai pro canal, eu vou contar uma historinha que uma ala que o PSTU recentemente passou por um racha, né? E a ala que rachou chama a ala majoritária do PSTU de ala reformista. E um dos argumentos para mostrar o reformismo da ala majoritária do PSTU é que a direção do PSTU queria uma aliança com o PCB em 2022. E aí, para eles, isso seria a prova de reformismo, o PSTU sair junto com o PCB, porque o PCB seria stalinista, e o stalinismo é uma corrente burocrática do movimento operário, então seria reformismo. Veja, eu passei muitos anos militando no PCB, né? Eu fui dirigente nacional, fui do Comitê Central. Quando eu era militante do PCB, eu fazia um debate de que, gente, ó, vamos chegar para o UP, fazer a proposta de fazer uma federação, PCB e UP, mais PSOL e Rede. Porque tanto na federação do PSOL e Rede, e a gente, na federação, blocava a posição PCB para tentar garantir ser menos esmagado ali pela força do PSOL, da Rede e tal, mas o funcionamento da federação no Brasil não muda em nada a lógica de funcionamento interna dos partidos. A federação, ela só impacta na hora de definir os candidatos, a lista de candidatos. Geralmente eleitoral. Mas, assim, não precisa mudar programa, não precisa mudar a linha política, não precisa mudar a direção. Não muda nem o número. Não muda nem o número. Não muda absolutamente nada. E aí, nunca se considerou essa possibilidade. Na eleição de 2022, a gente também fez um debate que era importante fechar uma unidade entre PCB e UP, né? E aí, na época, inclusive, e aí teve alguns companheiros da UP que falaram que eu só defendi a gente apoiar o Léo Péricles e o PCB ser vice porque era candidato a governador. Eu não queria ser candidato a governador, diga-se de passagem, né? Eu defendi, inclusive, no âmbito da direção estadual do PCB, que a gente deveria apoiar o Ivan Moraes, candidato a governador, liderando uma frente de esquerda para pautar o debate à esquerda frente ao PSB, né? Que na época era governo, estava 16 anos no governo e por aí vai. O que me parece que, desde os anos 90, o movimento comunista ele entrou grosso modo, numa irrelevância em termos de penetração de massa, de impacto no dia a dia da classe trabalhadora. E se reflete de maneira muito forte nas eleições pela própria característica das eleições, né? Para você eleger um vereador numa cidade como Recife, você tem que ter, sim, algum impacto significativo em amplos setores da população. E aí, se justifica esse fracasso eleitoral a partir de um discurso pseudo-estrutural, que é a democracia burguesa e desigual. Mas veja, tudo no capitalismo é desigual para a classe trabalhadora. Então o movimento sindical não é diferente. A burguesia ela tem muito mais dinheiro, estrutura e capacidade, por exemplo, de manter os trabalhadores desorganizados ou de manter uma direção sindical pelega. Ninguém usa como desculpa o fato de que a burguesia tem muito mais poder e capacidade de influência para não ter nenhum trabalho sindical. Mesma coisa a gente pode dizer sobre o movimento estudantil. A maioria dos estudantes estão imersos na ideologia dominante. E se a gente não tivesse nenhum trabalho de massas no movimento estudantil, ninguém ia justificar e dizer assim,
Realmente é assim mesmo, porque as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, se criar um pseudo-debate aqui, que é: o sistema é burguês, logo nós somos irrelevantes. O debate que eu venho fazendo, Robertinho e Rodrigão, e algumas pessoas até misteriosamente entendem isso como ataque, Fred, é que falar que a democracia é burguesa não explica porque nós somos irrelevantes. Explica porque nós somos competitivos. Porque, veja, ser competitivo e ser relevante são coisas diferentes. Exemplo concreto. Partido Comunista Grego é um partido que todo ano tem lá nas eleições, todo ano não, toda eleição, tem lá seus 12, 14%. É o partido mais competitivo do sistema político eleitoral grego? Óbvio que não. Mas assim, ele, toda eleição, faz seus parlamentares, faz seus prefeitos, faz seus eurodeputados, porque tem bases significativas, porque faz um trabalho bom de comunicação, de disputa eleitoral. Ele não é as cabeças do parlamento grego, mas ele, toda eleição... É relevante. Acho que é o único partido comunista, inclusive, no Ocidente, né? O mais próximo que tem de uma linha mais revolucionária, sim, mas o PCP também é relevante. Enfim... É um comunismo light. Na Argentina, os trotskistas tiraram agora 5%. 5%. Pra vocês terem uma ideia, isso é mais que o PSOL no Brasil. O PSOL nunca chegou a tirar assim... Pra você ter uma ideia, lá na Argentina, é a Frente, né? Frente Esquerda dos Trabalhadores. É uma organização irmã do PSTU, blocada com uma outra organização irmã do MRT, que aqui no Brasil é muito minúsculo. E se tretam muito. Inclusive, profundamente. Lá também deve se odiar, mas eles estão dentro de uma frente. Não dá. Eles têm deputado e tudo. E elegeram deputado agora. Não, e é isso. Então a galera faz, porque a democracia é burguesa, é por isso que a gente não tem expressão. Isso não é verdade, gente. A gente não tem expressão porque essas campanhas são ruins. Porque a gente faz um trabalho mal feito, que faz um trabalho amador, porque tem pouca inserção de massa, porque não consegue encaixar o discurso, porque não estuda quais são as principais questões, porque não... Mais ou menos, Peraí. No meu vídeo de amanhã, eu vou justificar o seguinte: pra mim, no eleição proporcional, o que é eleição proporcional? Vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu disse o seguinte: pra mim é 50% dinheiro e 50% linha política. Esse negócio que não elege porque não tem dinheiro, não é verdade. Cara, mas você já viu os candidatos? Não é verdade. Assim, gente, de verdade. Eu falo assim, primeiro, eu acho que a esquerda radical tem medo de governar porque ela não está preparada para governar em muitos casos. Eu realmente acho. Quer ver um debate que serei massacrado? É inadmissível a esquerda radical, boa parte dela até hoje, defender a pauta da auditoria da dívida. Sim. É inadmissível. Só que ela não senta para se atualizar para esse debate em termos técnicos. Porque essa pauta da auditoria da dívida, ela nasceu na dívida externa brasileira. E ela continua hoje em outro contexto completo, porque os caras não estão se atualizando. E aí, cara, eu coordenei campanha do PSOL lá na minha cidade a prefeito. Olha só a minha experiência coordenando campanha do PSOL a prefeito. Você vê que não é só questão de dinheiro. Óbvio que a estrutura com dinheiro e tudo mais faz diferença. Seguinte, na hora que a gente sentou para discutir programa, com os acadêmicos lá, tudo bom, que na hora que é para discutir programa, todo mundo quer falar. Aí vai lá 60, 70, 100 pessoas para debater o programa, para construir. Excelente. Aí na hora que a gente sentou, eu olhei aquilo e falei, tem uma candidatura maneira aqui, hein? Porque a gente tava com medo de não ter uma estrutura e a gente conseguiu montar uma frente mais unificada ali na cidade e tudo. E aí, cara, na hora que a gente sentou e na hora que a gente foi decidir sobre as questões práticas, na hora que a gente começou a botar a campanha na rua, não aparecia ninguém, cara. Não aparecia ninguém. A gente montava a agenda de tal lugar. Não posso, tô fazendo doutorado, tô fazendo mestrado, tô terminando isso, tô terminando aquilo. Aí ia eu lá, nobre guerreiro lá com a bandeirinha, ia mais uns 2, 3, quando ia, briga o tempo inteiro, porque aí entrava uma galera alucinada, que chega querendo pautar tudo, chega querendo discutir a linguagem que você está usando, mas na hora de botar o pé no chão, na hora de fazer as coisas, não faz absolutamente nada. E aí chegam situações grotescas, assim. A primeira pesquisa Bibop que saiu lá na minha cidade, a gente tinha 3%. Teve gente desesperada, cara. Nossa, e se o povo votar na gente? Já endoei esse partido do Jones aí, cara. Desesperada. As pessoas completamente desesperadas em relação a ter 3%, cara, que era uma votação relevante, sacou? E aí, minha opinião, assim, acomodaram com o PT no governo em relação a isso. Por quê? É aquela lógica assim, gente, se der tudo errado, a gente vota no PT do segundo turno e tá suave.
E aí o próprio PT se aproveitou disso também com essa dinâmica do voto útil. E aí eles aproveitaram muito bem, inclusive. Acomodou com o PT. Acomodou com esse processo que o Jones falou, é desigual e tudo mais. Assim, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, não vou defender a Globo aqui não, mas já participei de reunião para organizar debate da Globo, já conversei, já tive acesso até à questão desses debates nacionais. A Globo, ela se aproveita da irrelevância dessas questões. Então, por exemplo, se o Jones for candidato aí ano que vem a presidente, ele tiver 3% dos votos, a Globo vai chamar ele. Tu vota em mim, Fred? Depende de quê? Tu vai ficar em dúvida? Depende do cenário. Tu vai ficar em dúvida entre eu e o Ciro Gomes no PSDB? Pô, eu te falo a real, se o Ciro Gomes no PSDB manter o projeto, eu voto nele. Mas eu acho entre eu e o Ciro, tu vota no Ciro? Entre você e o Ciro. A esquerda não tá lá, Robertinho. Não, pô, depende. Se o Ciro manter o projeto, eu Jones e Lula. Não, aí eu voto no Jones. Jones e... já vamos fazer todas as probabilidades. E Neymar. Não, aí, porra, aí é foda. Ó, tem umas perguntas aí. Quer colocar? Pode ser? Bota aí. Coloca aí, Pedrão. Tem um vídeo aí. Esse negócio antes do Pedro colocar mesmo, porque você falou do PT aproveitar. Eu acho que o PT usou tão bem isso que ele criou, ele transformou as variantes sempre em ser o PT e um adversário ferrenho só. Ele nem deixava subir outra pessoa. Ele manipulou tão bem as situações que ele matou as próprias sementes lógica, que ele tinha. Cara, é uma lógica que funciona pra não chegar assim. Um cara é uma igual, lógica que ela é circular, que ela funciona assim. Que não tem alternativa. Olha aí a situação que a gente tá. Não tem alternativa. Que vocês não constroem alternativa e tudo mais. Só que toda alternativa que nasce, eles moem em cima, cara. E não precisa ser alternativa radical, não. Marina Silva, em 2014, eu acho ela bem liberal em muitos pontos, assim. 100%. Só que ela ameaçava a hegemonia do progressismo do PT, a hegemonia da Dilma. E a Marina Silva foi moída pelo PT, mas de uma forma assim, Dilma, e aí também você me aperta, mano. Aí tem que ser o fato do PT ela foi moída. Anular prováveis concorrentes facilita o crescimento da extrema-direita no Brasil. Com toda certeza. É óbvio, porque aí o que acontece? Tudo o resto novo que vem é de lá, ué. Porque as pessoas... É isso que a gente debate sobre a questão do crescimento do bolsonarismo. Se você monopoliza a crítica do antissistema só pra direita... É pra lá que vai o antissistema. O PT é responsável pelo crescimento da extrema-direita no Brasil. Ele ajudou nesse processo. É responsável também, não é só ele. Mas só ele. Tem responsabilidade bem grande. Eu vejo... Queridos amigos do PT que defendiam ir pro segundo turno com o Bolsonaro em 2018. Alô, Breno Altman. Pois é. Né? Pagou bem essa aposta aí? Defendiam ir pro... Eu falei com vocês aqui antes. A minha memória é boa, gente. Eu sou muito feliz que a minha memória é boa. Sabe quantas vezes o PT bateu no Bolsonaro na televisão no primeiro turno de 2018? Mas centenas de vezes. Uma vez. No último dia. Não. Porque o Bolsonaro ameaçava ganhar no primeiro turno e eles desesperaram. Tem notícia na Folha de São Paulo sobre isso, do PT desesperado com a vitória do Bolsonaro. Aí eles veicularam uma campanha mais pesada contra o Bolsonaro. Quem batia no PT, tem declaração de figurão do PT, inclusive, se não me engano, o próprio Breno Altman. Quem tem que lidar com o Bolsonaro é o Alckmin, que na época era fascista, inclusive, agora ele converteu. O Alckmin, naquela época, batia no Bolsonaro todo santo dia. E ainda tem outra coisa aqui que eu vou contar, bastidor pra vocês. O Alckmin, o PT chegou no Alckmin e propôs ao Alckmin destruir o Ciro. Tava pronto. Deles fazerem um trabalho para destruir em conjunto o Ciro, o Alckmin não aceitou. Ele falou que não ia aceitar isso. Vou perguntar ao Breno. Só um parêntese. O Breno, a Glaze e Companhia Limitada defendiam na eleição de 2018 que tinha que levar o Bolsonaro para o segundo turno, que era o candidato mais fácil de ser batido, porque ia fazer uma grande frente ampla em defesa da democracia, das liberdades e por aí vai. E, objetivamente, no primeiro turno de 2018, simplesmente não desconstruíram Bolsonaro. Não. O Ciro e o Alckmin apanharam muito mais desse ecossistema do que o Bolsonaro. E aí, veja, dançaram na beira do abismo e levaram o Brasil junto. Essa fala é do Ciro, inclusive. Não, essa fala o Ciro roubou de mim. Conversa de bastidor. Mas eu vou começar a acreditar, Jones. Assim, eu sei que uma coisa que eu defendo que ferrenhamente é que, assim, pra mim, o Jones não mente. Já falei isso várias vezes. Não, mas isso é real, como a memória do Tamir
É quase inquestionável. Crepe. O crepe. Caramba, Falei só pra irritar, que ele odeia. Eu não odeio também, não. Eu acho também desonesto, intelectualmente. Tá vendo? Odeio. O corte do Mas Timer. como a memória do crepe é quase inquestionável, Teve. e levando em consideração assim, a história do Ciro, que é muito longa, eu vou achar que a frase é do Ciro. Conversa de Tudo bastidores, tá? O Breno aceitou o debate com vocês dois. Mas vai ser o Ele Breno contra quem? os dois? E ele já tá com cara... Não, Foda. vai ser o Breno quem? Eu não posso falar ainda. Mas vai ser gente bacana. Vai ser um cara É o Haddad? pica dentro É o do Haddad? PT, um cara Ah. pica dentro do Bom. PT. Ah, E te falar, velho. Não vai Cara, ser fácil pra pica vocês, dentro não, do hein? PT, eu já sei eu, quem é. eu acho massa que, Quer que eu- o Breno tem uma frase do Breno sobre o Geraldo Alckmin, que é o Breno dizendo assim: são absurdas essas especulações que Alckmin vai ser vice de Lula. Eu Quem lembro. planta isso está desinformado, está enganado, porque jamais Lula iria dormir com o inimigo. Pô, você nem imagina Um abraço, Breno. Gosto muito de você, meu camarada. Mas aí a pergunta é o seguinte, é inimigo mesmo? Tem que ver, né? Eu acho que, por incrível que pareça, na pois política é. econômica, o Alckmin tá à esquerda À do Lula. esquerda do Lula. Eu acho que o Alckmin faria um governo à esquerda do Lula, inclusive. Não, eu acho que faria isso porque a galera não ia passar pano. Quando o Alckmin Exatamente. viesse tesourar o BPC, Ia ter Galera, gente ia na ser rua. achando cacete. dele. Quando o Alckmin viesse cortar piso constitucional da educação, Ia ter colocando gente bad na meia, rua. ia vir cacete. Mas tem algumas compreensões dele. Você viu aquele projeto dele de mudar o cálculo da inflação, por Sim, exemplo, para sim, definir sim. a taxa de juros? Isso é genuíno do Alckmin, cara, Sim. de sem pressão, que ele defende que você tem que usar o núcleo da inflação, que é aquele elemento da inflação que está suscetível à demanda, Uhum. e isso resultaria em um juro mais baixo. O Alckmin defendendo isso. Não, ó, eu que vou dizer uma loucura. coisa, tu. Qualquer figura, menos o Lula, sofreria muito mais pressão Opa. do que se entende como esquerda no Brasil e não conseguiria fazer o que se faz hoje em silêncio. Então, com assim, certeza. qualquer figura, se fosse um governo Haddad, fosse um governo Tebet, fosse um governo Ciro, fosse um governo Alckmin, qualquer figura... Tanto é assim que as pessoas esquecem, que durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro emitiu um decreto para privatizar a atenção primária à saúde. Foi tanta luta, tanta reclamação que o Bolsonaro revogou esse decreto. Neste momento, o governo Lula 3 aplica a mesma política com todo mundo em silêncio. O Bolsonaro era contra o novo Fundeb, o novo Fundeb foi aprovado a contragosto do governo. E o governo querendo cortar agora. Exatamente. O Bolsonaro era contra o auxílio emergencial de R$600. Foi aprovado a contragosto do governo. O Bolsonaro era contra o piso da enfermagem. Foi aprovado a contragosto do governo. Dá pra levantar várias e várias pautas que o executivo era contra e o executivo teve que entubar uma derrota. Porque quando a galera quer, a galera mobiliza e chama artista e vai caravana pra Brasília e vai não sei o que, vai não sei o Isso é que. real. Mas quando é o nosso amigo Lulão, meu amigo, É uma eu dificuldade. tava conversando recentemente com uma pessoa que é da área da cultura, e ele falando assim, ó, a cultura tá horrível, o Ministério da Margareth Menezes não tá bom, não sei o que, não sei o que. E ele falou, mas ninguém critica, eu não vou criticar também. Então essa é a lógica, tipo, tá bom não. Você conversa nos bastidores, ninguém tá feliz, mas ninguém tem coragem de pautar, de enfrentar, de dizer tá errado, de mudar a política pública. Porque é o Lula. Sabe quem que faz isso? A direita. Exatamente. Aí a direita cresce, aí a culpa é nossa, entendeu? Porque a gente tá criticando. Eu não sei se você viu esse documentário que saiu da Petra agora. Petra, não sei. Petra. Apocalipse. cerveja. Apocalipse nos Trópicos. Assisti, Né? Ela fala do crescimento da extrema-direita dentro desses movimentos evangélicos, assim, né? O quanto isso contribuiu para o crescimento da extrema-direita no Brasil. Você acredita que o PT poderia ter feito algo para evitar isso? Claro. Não, o PT, muitas vezes, ele se aliou, né, a esses grupos. Ele não fez disputa. E existe uma lógica do PT dentro dessa relação com os cristãos que é muito curiosa, que é o seguinte, existe uma lógica, que primeiro é uma lógica de... É uma lógica da esquerda, no geral, mas o PT emula muito isso, assim. Primeiro que é uma lógica de tentar explicar pro cristão o que é cristianismo. Eu fico vendo essa Natal, cara, o cara que não fala nada disso o ano inteiro, aí o cara vai ensinar o que o Jesus defendia lá pro cristão. Eu fico olhando aqui, eu falo, cara, você tá de sacanagem comigo. E aí eu vejo isso, eu fico louco, assim, isso já é uma primeira, mas essa é mais caricatural. As questões mais políticas do PT em relação a isso primeiro é bater no cristão até não poder mais e achar que todo mundo é fascista e reacionário. Aí, quando eu tava lá em Araguari, quando eu fui com vocês lá no Três Irmãos, saiu a questão do fórum lá pelo Novo Trabalhismo, aí eu mencionei que tinha um movimento lá, que é um movimento democrata cristão. E é um movimento que eu dialogo com eles sim, tá, gente? Eu converso com democratas cristãos, por quê?
É um movimento trabalhista de inspiração na doutrina social da igreja, que economicamente está fechado comigo em tudo. Eles são mais conservadores? Sim, eles têm as posições dele, eu tenho as minhas posições. Inclusive é o movimento Comunhão Popular, para quem quiser, tiver curiosidade. E aí eu mencionei lá, movimentos democráticos cristãos. E aí, cara, uma enxurrada de gente de esquerda xingando, falando que isso era Malafaia, que era fundamentalismo e tudo mais. Assim, gente, de verdade, aí isso gera um ranço muito violento. E o outro ponto mais básico, né, político, que é o seguinte: você ataca, aí depois, quando você vê que esses caras têm força política, você simplesmente se alia com eles e entrega tudo que eles querem. Lá no Ceará, por exemplo, tem projeto de Bíblia na escola, de distribuição de Bíblia na escola, aprovado, implementado pelo governo do PT, porque o republicano está na base do governo. E aí não faz nenhuma mediação, não faz nenhum diálogo mais aprofundado e fica nessa dinâmica. Aí a gente depois fica perguntando por que cresceu.